Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Jorge B. Filho. Bom, nós vamos começar aqui uma série de aulas ah, com uma proposta sobre uma introdução às origens das doutrinas cristãs e sua sistematização, tá? E tudo isso englobando uma perspectiva histórica. Infelizmente, a maioria dos cristãos pensam que as doutrinas cristãs, com a sua sistematização teológica, se deu assim em um processo quase que estático, né? Quando na realidade não funcionou assim. As doutrinas e a sistematização da fé cristã, ela se dá por um meio divino, lógico, divino, acreditamos nessa perspectiva, mas em uma formatação processual. Foi um processo. Porque Deus, ele trabalha com matéria humana também. Nós, Paulo diz que somos cooperadores com Deus, em sua lavoura, em sua seara. E nós vamos ver que Deus, ele, desde a Bíblia hebraica, a sua revelação, ela é processual. Embora seja divina, ela é processual. Até a própria criação, no livro do Gênesis, o livro do Bereshit, ela, por mais que ela acontece num dia subsequente, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, e aí nós vamos discutir se é um período de tempo indeterminado ou se é um período de tempo 24 horas, foge aqui da nossa discussão. A realidade é que desde o livro de Gênesis nós vamos ver que Deus, até na criação, ele foi processual. Ele foi criando as coisas em um dia de cada vez, né? E isso se dá com toda a sua revelação na Bíblia hebraica, né? Se dá por meio de uma formatação processual, conhecido também como progressivo. Há doutrinas reveladas no Novo Testamento que não é muito claro na Bíblia hebraica, mas é muito claro no Novo Testamento ou na Segunda Aliança, como queira. Então nós entendemos que se dá por meio de um período processual divino com o seu povo aqui na Terra. Por exemplo, a doutrina da ressurreição dos mortos não é tão claro na Torá. Passagens que aludem, sim, uma ressurreição, com um pouco de mais clareza no livro de Daniel. Mas na Torá, no Pentateuco, a gente não vê isso com clareza, né? Não só a questão da ressurreição, mas em inúmeros outros pontos, a revelação de Deus, ela foi assim de uma forma processual, tá? Então, a doutrina cristã e a teologia cristã, ela também se formatou por esse meio processual, né? E aí nós precisamos tirar essa concepção que há no meio cristão de que as doutrinas cristãs, ela foi assim quase que estática, e na verdade não foi. Ela foi sendo revelada dentro de um período processual de Deus para com o seu povo, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui, de tratar sobre
as origens da sistematização das doutrinas, né? Dentro de uma perspectiva histórica, tá? Então, vamos iniciar. Precisamos entender uma coisa. O cristianismo, ele nasce dentro da Palestina, tá? Em regiões da Judéia, na cidade de Jerusalém, tá? Então, o pano de fundo religioso do nascimento do cristianismo é o judaísmo, que em seu contexto nunca se preocupou muito com doutrinas lógicas e sistemáticas, né? Tem uma obra muito boa da editora Sefer, que é do Samuel Belki, onde trabalha essa ideia de que o judaísmo ele nunca teve assim uma preocupação em formatar doutrinas lógicas e sistemáticas, tá? Então, Samuel Belkin, ele nos mostra que ao invés de buscar desenvolver uma teologia ou doutrina sistemática lógica, o judaísmo buscou desenvolver um corpo de práticas e códigos de obras religiosas, né, que desse ao povo uma forma de viver religioso. Então, em outras palavras, o judaísmo estava mais interessado nas áreas práticas do que nas áreas filosóficas, né? Então, quando você vai para o mundo judaico, que é o mundo que nasceu ali, o cristianismo, podemos assim falar, não havia uma formatação monolítica e sistemática de fé judaica, né? O judaísmo era plural, as concepções messiânicas, litúrgicas e etc. era bem variada. Isso mostra que o judaísmo de fato não se preocupou numa sistematização onde desse um corpo monolítico judaico, tá? Monolítico judaico. E como o cristianismo ele herda esse DNA consigo, né? Porque Jesus era um judeu, os apóstolos eram um judeu, e o cristianismo ele herda esse DNA consigo, e desde cedo o cristianismo ele não se preocupou muito em sistematizar doutrinas, tá? Embora bem cedo nós vamos ver doutrinas bem estabelecidas nas comunidades, né? Por a doutrina da ressurreição, né? A doutrina da parúzia, a doutrina da morte expiatória, já era bem comum, mas não era bem sistematizado como foi desenvolvido a partir do século II, século III, século IV até o século V, como nós vamos ver, tá? Então, a gente precisa entender isso. O cristianismo ele herda esse DNA judaico consigo e não se preocupou muito em sistematizar doutrinas. Embora bem cedo nós vamos ver doutrinas bem estabelecidas nas comunidades cristãs do primeiro século. Então, quando nós observamos essa realidade, é visto que todos os escritores do Novo Testamento eles não estavam focados em desenvolver teologia sistemática, né, ou uma doutrina mais teológica. Muitos dos escritores escreveram suas cartas, seus livros, tendo por um objetivo resolver problemas que estavam existindo nas comunidades, né? Então, os escritores do Novo Testamento, eles não escrevem para fazer teologia sistemática. O objetivo deles é resolver ali problemas que estavam existindo nas comunidades, né, naquele período. Paulo, que parece que desde cedo Paulo tem mais uma pegada teológica que os demais escritores do Novo Testamento, tá? Então, a sistematização das doutrinas, ela só se inicia, como escreveu Alistair McGregor, na página 42, ela só se inicia com o período patrístico,
né? Então, a sistematização das doutrinas cristãs, ela só se inicia com um período patrístico. Uma bibliografia muito boa que eu acho, um livro muito bom, é do Alistair McGregor, né? Que é o livro Teologia Sistemática, Teologia Histórica e Teologia Filosófica. Ele diz assim, é considerado por todos os ramos do cristianismo como um desenvolvimento do período patrístico como marco evolutivo das doutrinas cristãs. Ou seja, o que é que ele está dizendo? O que ele está dizendo aqui é que a sistematização das doutrinas é considerado por todos os ramos do cristianismo como um desenvolvimento do período patrístico como marco evolutivo das doutrinas cristãs. Aí ele dá continuidade dizendo: não é possível afirmar categoricamente que a igreja primitiva desenvolveu uma forma de teologia ou doutrina sistemática. A luta do cristianismo primitivo foi pela sua sobrevivência em intensa perseguição e críticas que lhe eram feitas. Então, a luta do cristianismo do primeiro século foi muito mais pela sua sobrevivência diante da intensa perseguição que sofria. Então, não houve uma preocupação de imediato em sistematizar e fazer uma teologia cristã, porque havia algo muito mais intenso que estava ocorrendo, uma perseguição muito mais intensa, que não permitia necessariamente que focasse nessa questão de um desenvolvimento teológico ou doutrinário, tá? Então, essa preocupação com a sistematização de doutrinas, tá, e teologia, ela só ocorre num período quando o cristianismo se tornou uma religião autorizada com a influência de Constantino. Então, nesse período aí, quando o cristianismo se torna uma religião autorizada, uma religião legalizada, com a influência de Constantino, houve um significado mudança no cenário, tá? O Edito de Milão, feito por Constantino, tornou o cristianismo uma religião com um amparo legal. E esse amparo legal tornou a igreja agora não mais necessariamente por uma luta de sobrevivência. Agora, o objetivo da igreja, com a liberdade maior que acabou se desenvolvendo com o Edito de Milão, levou a igreja a definir de forma sistemática suas doutrinas, tendo em vista, né, o surgimento de outros cristianismos no cenário, né? O movimento de Jesus começa com um grupo, né, e o grupo vai se alargando, vai surgindo outros novos movimentos, de maneira que quando chega no século II, há uma variedade muito grande de cristianismo, e de que, de fato, nesse período já havia uma necessidade de sistematizar para dar um padrão da fé cristã que outrora não tínhamos, tá? Não tínhamos, né? Então, isso é digno de se notar, né? Então, assim, as discussões da fé cristã, elas saíram da escuridão da perseguição à luz da liberdade, podendo agora tornar-se público, tá? Então, nesse período, os debates cresceu de uma forma avassaladora, com as diversidades de cristianismo que havia naquele período ali patrístico, existente naquela época, tá? Então, nesse período aí, o desejo de Constantino era de ter um cristianismo padronizado em seu império, né? Então,
as pluralidades de ideias sobre diversos assuntos cristãos, elas preocuparam Constantino. E essa pluralidade, para Constantino, deveria ser discutido e, consequentemente, conciliadas como uma prioridade, né? O próprio Alistair McGregor, no livro que eu citei, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, na página 45, ele fala justamente isso que eu estou acabando aqui de abordar, tá? Então, é nesse período aí que começa a se dar uma sistematização, né, às doutrinas cristãs. Há um progresso, um desenvolvimento das doutrinas cristãs, tá? Então, as doutrinas cristãs, elas são um produto de desenvolvimento que há na história da igreja, isso numa perspectiva histórica. Lógico que o ponto de partida das doutrinas é a Bíblia. Mas quando nós chegamos no período patrístico, apesar de a gente observar que o pontapé de partida para a doutrina bíblica, há algo muito maior a ser usado pelos teólogos, os pais da igreja daquele período.